Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Bem, a ciência biológica nos ensina, e nós todos já sabemos, que o meu olho não me leva a nenhum erro, ou seja, a nenhum pecado, conforme a linguagem bíblica. Muito menos a minha mão e tão pouco os meus pés. Este midrash, esse símbolo que foi criado aí 2000 anos atrás por Jesus, para nossos dias já não tem mais o mesmo significado. Porque sabemos que não é o exterior, não são os 5 sentidos que nos estimulam ao pecado. O que nos faz errar, na verdade, são os sinapses neurológicos dentro do nosso cérebro. Todos os nossos erros são produzidos no cérebro, não no resto do corpo. O resto do corpo apenas executa aquilo que o cérebro manda. E não sei, porque também não é o cérebro o órgão, mas são as sinapses dentro deste órgão que criam as dificuldades e os erros. E aí são 4 bilhões de sinapses que nosso cérebro faz. E pelo que a ciência até hoje sabe, destes, nem 0,1% estão sujeitos a algum erro ou alguma decisão própria. Todos os restos funcionam automaticamente ou funcionam dentro de um ritmo da vida comum. Então o Evangelho hoje nos convida a arrancar, a mudar, melhor, a cuidar deste pequeno número de sinapses.
que nos fazem errar. Porque o resto, tudo em nós, está perfeito. Tudo o resto em nós está perfeito. Ou seja, 99,9,9% da nossa existência está perfeita. Se convença disso. Então é um pequeno detalhe no seu ser que precisa ser pensado e, em um ou outro caso, revisto. Mas é importante ver que isso tinha a ver com o cérebro, quer dizer, com as sinapses do cérebro, e não com, sei lá, forças ocultas. Não, são questões apenas técnicas que precisamos mudar. E aí, vou dar um exemplo, né, como sempre, meus exemplos assim muito taxativos, para que possamos entender melhor, porque se a gente fica em coisas mais simples, finas, a gente talvez não entenda tão bem. Eu me lembro que, em algum momento da minha vida, eu atendi um senhor que tinha acabado de se separar da terceira esposa. Ele estava já tinha terminado o seu terceiro casamento. E a pessoa não tinha nem 40 anos. E aí, conversando com ele, eu percebi que uma coisa interessante. Ele sempre namorava 4, 5 anos, noivava, casava, e nenhum dos 3 casamentos chegou a 2 anos. Antes de 2 anos, o casamento se desfazia. Mas ao desfazer o casamento, depois do momento de dor e tal, ele se tornou amigo de todas as ex-esposas. E ele estava apavorado porque eu só conheço mulheres chatas, mulheres ruins, mulheres que não dão certo, não sei o que. E ele não percebia que, na verdade, isto era um modelo de sinapse. Por algum motivo, ele era um homem atrativo para as mulheres, porque namoravam amorosamente 4 anos, e só depois de casar, em algum momento, começavam a não se entender mais. Alguma coisa, se é 3 vezes em seguida, não pode ser sempre só a mulher, né? Então, olha para ele, e ele, depois de muitas conversas, eu acho que namoramos os 4 anos, ele entendeu que, na verdade, nele estava uma questão, que ele amava essas mulheres. Ele, por si, teria ficado com a primeira o resto da vida. Mas alguma memória nele criava uma proibição. E depois de pouco tempo de casado, ele começava a provocar ao ponto até romper o casamento. Era dele essa necessidade de não admitir ser feliz num casamento tranquilo, em paz. Ele tinha uma história de família que explicou tudo isso.
Mas a partir do momento que ele conseguiu realmente, depois de 4, 5 anos, entender as sinapses erradas que estavam acontecendo nele, porque ele aprendeu essas sinapses pela convivência, porque nós imitamos as sinapses ao nosso redor, ele conseguiu casar com quase 50 anos e está casado até hoje. Ele tem quase minha idade. Ou seja, o erro, aquilo que nós chamamos pecado, não se combate. Eu vou combater até o fim que eu sou mentiroso. Para de combater. Você não vai a lugar nenhum neste combate. Você vai morrer combatendo e continuando errando. Para você superar uma sinapse mal formada, ao menos no que a sociedade entende por mal formada, você precisa entendê-la, não combatê-la. O movimento é exatamente o contrário. Sim, eu sou mentiroso. Então vamos ver, da onde vem esta minha tendência de sempre precisar mentir? O que eu preciso esconder? Dos outros, ou de mim, ou desta pessoa, ou daquela pessoa, para poder sobreviver. Porque todas as sinapses mal conectadas foram conectadas deste jeito para fugir de alguma dor. Você teve uma experiência dolorida, você olhou ao redor, viu como os outros solucionam esta dor, e aí o seu subconsciente faz com que você imita o outro para diminuir a sua dor. Esta é a origem de todo e qualquer pecado, ou seja, de todo e qualquer erro. Então, enquanto você não percebe que diante destas circunstâncias doloridas, você pode caminhar por outras estradas, você não vai mudar. Pode se flagelar, pode vir confessar toda semana, todo dia, pode fazer o que quiser, você não vai mudar, enquanto o seu cérebro não entende que, de outra forma, você pode alcançar aumento da mesma forma ou até melhor a dor que em algum momento um determinado comportamento lhe causou. Então, quando a igreja fala em conversão, conversão é isto, não é negar o pecado, não é enterrar no mais fundo, não é, como no Evangelho hoje se diz, cortar as manifestações, mas sim curar as raízes, alimentar as raízes com seivas, com terra boa, para daí poderem sair galhos por outros lados e a árvore possa se erguer de outra forma do que eu conheci. Claro que isto é um trabalho. Isso você não vai conseguir com 2 minutos de confissão. Isso é um trabalho árduo, um trabalho que vai talvez durar uma vida inteira. Mas eu lhe garanto, e lhe convido, tenta se
entender por que na sua vida existem tantas dores, por que na sua vida você percebe algo errado, algo vazio. Por que isso? Porque ao momento que você se debruça sobre isso com sinceridade e com paciência, você vai com o tempo realmente iluminar e conseguir achar saídas diferentes e aí sim levantar a cabeça como mulher, como homem curado por Deus e viver a sua vida em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre sua face e se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam como são as sinapses. Com certeza todos nós participamos de uma ou outra forma desta missa. Claro que os familiares de Dimitrio e da Leia, sétimo dia, participaram totalmente diferente desta celebração do que nós. Eu incluí ainda os mortos de guerra, também por uma simples sinapse. Afinal, eu fui concebido durante uma guerra, Segunda Guerra Mundial. Passei 3 anos, os primeiros 3 anos da minha vida, num campo de refugiados. Então, quando eu vejo guerras, para mim tem isso um significado totalmente diferente dos senhores. Porque os senhores não passaram por essa experiência, como eu não passei pela sua experiência. Então, precisamos rever as nossas experiências para ressignificar nossas sinapses e assim acertar na vida. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.